Olá, olá, seja bem-vindo. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você. Que bom saber que você está me ouvindo. Antes de tudo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, para que realmente pessoas possam ouvir, possam aprender, possam realmente se aprimorar, serem livres, serem curadas a partir da minha palavra, não, a partir da palavra de Deus, porque estamos nessa saga de leitura de Provérbios desde o dia 1º até o dia 31. Se você ainda não viu outros vídeos, veja aí na playlist, tem todas as leituras feitas até hoje no 16º dia, que você possa se encher de sabedoria, que você possa dia após dia se aprimorar cada vez mais e conhecer as verdades do Senhor sobre a sua vida. Não foi apenas sobre um povo, sobre uma época, sobre uma cultura, não. É sobre toda a criação, é sobre todo ser humano. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. E o Senhor quer instruir você que tem fôlego para que você viva uma vida em abundância, com abundância, uma vida de fato para glorificar o nome do Senhor. Se você tem uma vida que condiz com aquilo que Deus entregou para você, você glorifica o nome dele, né? Você glorifica o Senhor através das suas ações, do seu comportamento, da sua família, de tudo que você faz, de tudo que você ganha, de tudo que você entrega. Tudo, em tudo, o nome do Senhor deve ser glorificado na sua vida. E o Senhor quer que você viva bem, né? Quer que você tenha bonança, quer que você seja abençoado, que você receba com recompensas. Qual é o pai que não gosta de abençoar o filho? Quando a gente corrige o nosso filho, é para que ele viva bem, é para que ele tenha vida longa, é para que ele tenha prosperidade, é para que ele cresça, né? É para que ele seja cada dia mais aprimorado, que ele seja excelente, que ele tenha condições de ensinar outras pessoas a serem melhores também. Tudo bem? Vamos continuar aí. Provérbios 16, hoje dia 16. Vamos então continuar a nossa leitura. Pegue sua Bíblia, seu aplicativo. Se você não puder estar lendo nesse momento, não tem problema. Eu vou fazer a leitura corrida com você, mas é bom que depois você faça a sua própria leitura, a sua própria reflexão, os seus próprios destaques e fique meditando naquilo que Deus vai revelando para você, tá certo? Não é nada pessoal que eu digo aqui, de jeito nenhum. Eu só falo verdades minhas? Não. Verdades de Deus, que passaram a ser as minhas verdades, né? Porque essa verdade eu não corro risco, né? Posso ficar tranquila porque eu não corro risco, porque não vai mudar. Porque o Senhor não muda, não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que volte atrás das suas palavras. As palavras do Senhor não oscilam, né? Elas são verdades absolutas, como a gente já vem conversando sobre isso, que você realmente possa estar comigo crescendo nesses 31 dias de leitura de Provérbios. Vamos lá? Provérbios 16, que vai começar assim. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado, o temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida, seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento, palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vêm conselhos sábios, as palavras dos sábios são convincentes.
Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite e estômago vazio, porque o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso, o põe em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E aqui a gente termina a leitura de Provérbios 16. E eu já quero começar ressaltando o primeiro verso, que vai dizer: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas esse verso 1 eu quero complementar com o verso 9, que vai dizer: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Então, tanto dirigir nossos passos quanto dar a última resposta é do Senhor. E é normal o homem fazer plano. O ser humano precisa fazer o plano. O ser humano precisa projetar, precisa se organizar, precisa se preparar, precisa pensar a curto, médio e longo prazo. É saudável você estabelecer planos. É saudável você tentar se preparar, se prevenir para o futuro. Mas saiba que é o Senhor que dirige os seus passos. É o Senhor que dá a última resposta. Uma folha da árvore não cai se Deus não permitir. Então, a gente faz planos? Faz. Nós organizamos a nossa vida? Organizamos. Projetamos o nosso futuro? Projetamos. Mas é o Senhor que dá a última resposta, né? Tanto para aquilo que projetamos, tanto para aquilo que a gente não tem um controle e acontece na nossa vida, como, por exemplo, um diagnóstico ruim de um médico, né? É o Senhor que dá a última resposta. Não devemos temer quanto àquilo que não temos como mudar o resultado, né? O resultado ainda que previamente estabelecido, previamente definido pelo homem, né? Pela ciência, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência. Mas é o Senhor que dá a última palavra. Deus pode reverter quadros, reverter situações, mas também aquilo que planejamos para a nossa vida como algo bom, né? Como uma organização, como um planejamento familiar, uma organização individual. Tudo aquilo que você faz pensando em adquirir futuramente, pensando em conquistar, pensando em colher, saiba, é o Senhor que dá o resultado. É o Senhor que dá a última resposta. Então a ideia é o quê? Confiar no Senhor, se colocar debaixo do Senhor, colocar o seu plano debaixo do querer de Deus, né? Entregar, ó Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus dias, a organização do meu mês, a organização da minha semana, do meu ano, aqui estão os meus sonhos, os desejos do meu coração. O que for da tua vontade, realiza. Esse é o certo, né? Não é simplesmente falar, amanhã eu vou fazer isso, daqui a um mês eu vou fazer aquilo. Fale, mas fale no sentido assim, ó, vou fazer se Deus permitir, né? Você até planeja, você até quer realizar, mas você sabe que só vai acontecer se Deus permitir. Não faça planos acreditando que tudo depende de você, porque não depende. É o Senhor que dá a última resposta. É o Senhor que dirige os nossos passos. Vamos continuar? No verso 2 vai dizer assim: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções do coração. E é verdade. Olha, não adianta você se achar a pessoa mais pura do mundo, mais perfeita do mundo, ou mais santa no sentido de bondade. Não adianta, é o Senhor que examina o coração, né? E não adianta o homem falar que não tem pecado, porque ele é mentiroso, né? Porque todo aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. O que é o pecado? É errar o alvo, né? Você falhar, né? É você fazer algo de errado, algo que lhe destrói ou que pode destruir alguém, que lhe contamina, que lhe prejudica ou prejudica alguém, né? Então, não adianta você falar assim, eu sou muito pura, eu sou muito bondosa, eu sou muito misericordioso. É o Senhor que examina o coração. Você pode ser isso, mas é o Senhor que examina o seu coração.
Então, a sua bondade, né, a sua perfeição, a sua santidade, o seu nível de santidade, de perfeição, de bondade, quem vai dizer é o Senhor. Porque ele examina as intenções do coração, ele examina o mais profundo e obscuro do íntimo do ser humano. Até aquilo que está dentro de você, que você nem tem certeza, que você nem tem clareza, que está obscuro, que é duvidoso. O Senhor sabe, o Senhor conhece, né? Tem coisa que você viveu na sua vida que o seu cérebro fez questão para lhe proteger de você esquecer. Está no seu inconsciente, mas o Senhor conhece. O Senhor escreveu todos os seus passos, todos os seus dias, né? Então é Ele que examina o seu coração. Ele sabe exatamente aquilo que sai da boca para fora e aquilo que realmente vem do seu coração, né? O Senhor conhece o seu coração. Por isso que a palavra de Deus vai falar assim, ó, quando você for orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta e o Deus que te vê em secreto lhe recompensará. Por que vê e não ouve? Por quê? Porque o Senhor é aquele que sonda o coração, ele examina o coração. Ele ouve as suas palavras, sim, ele ouve as suas palavras, mas mais do que ouvir aquilo que você diz, ele sonda as verdades que estão dentro de você. Se aquilo que você diz faz sentido ao seu interior, se realmente você é fonte de vida, se realmente você é aquilo que você alega, que você anuncia, né? Que você fala, até mesmo um comportamento, né? Como a gente conversou ontem, podemos programar comportamentos, mas é a partir das reações que nos reconhecemos mesmo, né? Reconhecemos as nossas qualidades que até desconhecíamos, né? Os nossos avanços, mas também as nossas fragilidades, aonde precisamos melhorar, é a partir de reações, de coisas que a gente não espera. Então, o Senhor é aquele que examina. Não ache que suas palavras vão enganar o Criador, vão seduzir ao Senhor, porque elas são lindas, elas são convincentes, elas levam ao choro ou à alegria, elas são adequadas. Não, né? Elas podem convencer a mim, pode convencer a pessoa que está do seu lado, mas o Senhor é aquele que sonda o seu coração e sabe se exatamente aquilo que você diz é uma verdade vivida por você. É uma verdade que surge a partir do seu interior. Que tipo de fonte você é? Que tipo de água você produz? Água limpa, né? Ou água suja? Até porque de uma fonte não pode produzir duas águas. Então, se engana aquele que professa com a boca, mas o coração não tem nada daquilo, né? Elogia com a boca, mas no coração não tem nada daquilo. É falsidade, é mentira, é engano, é viver de hipocrisia, né? É um sepulcro caiado. Fora tá todo limpo, todo branquinho, todo arrumado, mas por dentro só tem morte, só tem podridão, só tem destruição, não tem vida. Mas Deus é aquele que examina o seu coração, o nosso coração, e graças a Deus que Ele examina o nosso coração, porque dele nós não podemos nos esconder, e isso é uma forma de nos aprimorarmos, de melhorarmos, porque como a gente conversou, Ele examina e Ele revela para você onde você precisa melhorar, Ele incomoda você. Alguns correm, alguns preferem resistir o chamado do Senhor, resistir a disciplina, resistir a correção, mas o Senhor vai estar sempre fazendo questão de lhe corrigir, porque Ele não tem prazer na sua morte, na sua destruição. Ele não tem prazer em ver você errar. Não. Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância. Ele quer que realmente você viva os planos dele na sua vida. Existem dificuldades? Sim, todo mundo enfrenta dificuldades, problemas, empecilhos, embaraços, obstáculos, mas não viveu uma vida de pecado, né? Uma vida de destruição. Porque uma vida de destruição leva um caminho de destruição. É isso que vive o arrogante, é assim que vive o insensato, é assim que vive o tolo, né? O ingênuo por ausência de conhecimento. Então essa não é a ideia. O Senhor examina você para ver onde é que está a sua iniquidade. Ele visita você, né? Ele sonda você e Ele mostra onde você precisa melhorar. Ele mostra onde você precisa ser transformado para que a recompensa daquilo que você é seja baseado em bênção, no que é bom, e não em maldição, né? E não em comportamento errôneo, porque tem a consequência, como a gente já vem falando o tempo todo sobre isso. Vamos lá, o verso 3. Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Como a gente falou antes, ó, o Senhor é aquele que dá a última resposta. Agora, se você confia ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem sucedidos. É muito melhor do que você fazer um plano por conta própria.
Não sabe nem se Deus aprova, nem se é o que Deus quer. Agora, se você confia no Senhor, os seus planos, coloca diante de Deus, aqui, Senhor, está o meu plano, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, ainda que eu queira uma coisa, ainda que eu queira de um modo, ainda que eu queira assim, assado, seja feita a sua vontade e não a minha, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o melhor para nós, ele sabe aquilo que realmente a gente necessita. Nós oscilamos muito sobre coisas que gostamos, que queremos. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra, mas o Senhor sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita naquele momento, né? A quantidade, a profundidade, o modo, ele sabe o melhor, né? E bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, de paz, não para causar dores, mas alegria. Essa é a palavra do Senhor para o povo dele, né? Ele é que sabe o pensamento, ele que sabe o que é melhor. Então, ele vai usar de formas e mais formas a estratégia que for necessária para que você se encaixe debaixo da vontade dele. Então, se você confia nele, ou seja, se você confia que ele pode providenciar tudo e também confia no sentido de entregar ele os seus planos, serão bem-sucedidos. Mas ser bem-sucedido não quer dizer que será do seu modo, mas do modo dele. Bem-sucedido a partir daquilo que ele quer para você. Vamos continuar? Verso 9 é da natureza... Não, vamos pular que a gente já falou sobre a natureza humana fazer planos. Vamos lá, o verso 11. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões de imparcialidade. E olha, isso é muito profundo. Por quê? Porque nós costumamos falar assim, ó. Deus é amor. Deus é amor. Ai, mas Deus é amor, por que deixou isso acontecer? Ai, mas Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça também. Então ele vai dizer que ele gosta de pesos exatos, né? O princípio da proporcionalidade, pesos exatos. E é ele que determina o padrão da imparcialidade, né? Ele é amor, mas ele é justiça também. Então, onde ele tem que entrar com amor, com consolo, com amor, com refrigério, com amor, com salvação, com amor, seja qual for o modo de se sentir amado e cuidado por Deus, ele entra. Agora, o amor dele também revela a justiça dele, a fidelidade dele, né? A misericórdia dele. Tudo está dentro do amor de Deus e esse é o padrão de imparcialidade. Por quê? Porque se um filho precisar ser corrigido com vara, ele vai usar a vara, né? Se um filho precisa de um alimento mais líquido, ele vai usar mais líquido. Um alimento mais sólido, mais sólido. Então o Senhor sabe os padrões de imparcialidade, não é como a gente, né? A gente às vezes estabelece um senso de justiça a partir da nossa visão ou porque a gente quer agradar um e não quer desagradar outro. Não, Deus não trabalha assim. É na medida daquilo que você precisa. Olha, você precisa de um pai nesse momento que ele discipline de modo severo, ele vai ser um Deus pai que vai te disciplinar de modo severo. Não, se você precisa num momento de um conforto, de um consolo, ele vai lhe consolar. Se você precisa nesse momento ser alcançado com justiça, porque você agiu errado. Ah, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou boazinha. Ei, você errou, você precisa ser disciplinado por aquilo que você errou. Deus é justo. Ele é amor, ele lhe ama. E por ele ser amor, ele não contém o amor, não. Ele é o próprio amor. Deus é amor. Por ele ser amor, ele age com justiça. Ele age com misericórdia. Ele age com repreensão. Ele age com mansidão. Ele age com paciência, ele age com ira quando precisar. Ele é o padrão da imparcialidade. O que é isso? Ou seja, ele atua conforme a sua necessidade, a necessidade de um povo, a necessidade de uma nação, de uma comunidade. Ele vai atuar. E olha, tudo que Deus faz, até a repreensão, até a vara, até o exílio, como o povo de Deus cansou de ir para o exílio, né? Ser escravo de uma outra nação para poder entender que só a ele, só a Deus deveriam prestar louvores e adorações, o Senhor permitiu ir, o Senhor deixou ir, para que o povo pudesse se voltar dos seus maus caminhos, para que realmente ele pudesse sarar a terra daquele povo. Por quê? Porque senão o povo não ia entender, não entendia. E às vezes existem situações que você precisa passar por um aperto, por uma dificuldade para você se voltar para Deus, né? Então Deus sabe o padrão para entrar com sua justiça, com seu amor, porque a justiça de Deus é um modo de amar também. Viu? O Senhor tem um padrão certo da imparcialidade dele. Então tire da sua cabeça que Deus é só amor
e nada acontece com o seu ato errado, né? Ah, ele me ama, então ele passa a mão pela minha cabeça. Não. Se você faz isso com seu filho, você não tá nem amando ele. Porque pai que ama, disciplina o filho, como a gente já viu nos provérbios anteriores. O pai que ama o filho, disciplina ele. Por quê? Porque ele não quer ver ele errar. Ele não quer ver ele sofrer. Ele não quer ver ele ser destruído. Ele não quer ver ele morrer. Não quer ver ele se perder. Então, se ama, disciplina. E Deus é do mesmo modo conosco. Na verdade, Deus é perfeito no quesito pai. No quesito Deus, no quesito pai. Ele é o padrão de pai que precisamos nos espelhar, né? Que nós, como pais, falhamos. Sendo ruim no nosso comportamento, ainda conseguimos encaixar dentro daquilo que é lógico, é um comportamento de um pai para com o filho, mas nós falhamos. Nós falhamos porque somos humanos, somos falhos, a nossa natureza é pecaminosa, é falha. Por isso que precisamos que um Deus nos oriente, nos corrija, coloque seu Espírito sobre nós para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, nos ensine a verdade, nos mostre o caminho, porque nós falhamos, ser humano falha. Nós só temos pecado. O único homem que veio ao mundo e não teve pecado foi Jesus Cristo. O próprio Deus que desceu como homem, né? E não pecou. Ele passou por tudo, mas ele não pecou. Mas nós pecamos, nós falhamos, né? Precisamos de Deus. Essa é a necessidade da dependência de Deus. Mas o Senhor é aquele que tem um padrão exato de imparcialidade. E é através do padrão de Deus que devemos agir na nossa vida. Não existe filhos favoritos. Né? Deus não tem filhos favoritos, Deus não faz acepção de pessoas, e às vezes a gente faz. Às vezes nos comportamos assim, né? Queremos um porque é melhorzinho conosco, que não nos afastamos do outro porque já nos beneficia tanto, né? Não queremos desagradar um, aí por conta disso a gente fica ali. É preciso ser imparcial. É preciso fazer o que é certo na hora certa. Tá bem? Vamos continuar. Verso 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. A gente viu ontem, né? Que a humildade precede a honra. E o contrário disso é que o orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Então, os orgulhosos, o destino deles é a destruição, né? Antes da destruição daquele que é orgulhoso, já estava sendo previsto. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Né? Antes da queda do arrogante, ela já era prevista. Por quê? Porque ele é arrogante. Então, o que leva à queda é a arrogância, o que leva à destruição é o orgulho, né? Então, a gente precisa cuidar nisso aí. Agora, o que leva à honra é a humildade, como a gente conversou ontem. Verso 20. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz, né? Como a gente leu ontem, antes, aqui nos versos anteriores, que confie o Senhor em todos os seus planos e você será bem-sucedido. Então, quem ouve a instrução prospera, é abençoado, né? Porque ele ouviu, ele se aprimorou, ele recebeu a repreensão, ele recebeu a instrução do caminho ao qual ele precisa andar, prospera. E confia no Senhor é feliz. É feliz. Se você confia no Senhor, você é feliz. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Porque o Senhor é fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor é o caminho de felicidade. É viver em felicidade. Confiar no Senhor é ter felicidade. Saber que existe um Deus Pai que está cuidando de todas as coisas e você não precisa se preocupar porque Ele cuida. Não precisa andar ansioso com coisa nenhuma, porque o Senhor sabe daquilo que você precisa, que você necessita, e Ele vai suprir as suas necessidades. Ele te criou sabendo exatamente das suas necessidades, e Ele sabe que você está dentro de um mundo, na terra, a qual Ele não fez questão de lhe arrancar quando você reconheceu Ele como Salvador na sua vida, não, mas lhe manter neste lugar para que você seja aprimorado dentro do lugar que você está. Ele quer lhe aprimorar como ser humano, porque Ele criou você ser humano. Ele não criou anjo. E se Ele quisesse, Ele mandava os anjos que tinham para poder viver na terra. Não, Ele criou você como ser humano e Ele quer lhe aprimorar como ser humano. Entendeu? Então, os que confiam no Senhor é feliz, porque Ele tem a instrução do caminho, Ele aponta o caminho, Ele vai com você no caminho, Ele ensina verdades e Ele traz vida, Ele garante vida eterna e vida. Agora, a vida eterna começa aqui,
se você recebe ele como seu Salvador, né? Agora, se você não recebe ele como seu Salvador, se você não quer pensar na sua vida após a morte, se você realmente quer viver pagão, acreditando que não existe um Deus ou que todos os caminhos levam a Deus no sentido de que vou alcançar um céu, é um risco que você corre, né? Porque aí você vai conhecer a eternidade de um outro modo e não vai ser por vida, mas morte eterna. Mas vida eterna a gente só encontra por meio de Jesus Cristo. Essa é a alegria, essa é a felicidade, né? Saber que eu tenho um Deus que cuida de mim como ser humano, como homem, como mulher, como jovem, como criança, como bebê. Ele cuida de mim como criatura. Ele cuida da criação. Ele quer me mostrar o caminho, ele quer andar comigo no caminho, ele me traz verdades, ele me aprimora e ele me garante vida eterna. E essa vida eterna já começa aqui, porque eu falo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é esse a oração do Pai Nosso que a gente faz? Que venha o teu reino. Então você já vive a vida eterna do Senhor aqui, confiante no reino, estando debaixo de uma autoridade, de um reino que é sempre eterno. Existia antes mesmo de nascermos, antes do mesmo do mundo ser mundo, já existia. De eternidade a eternidade, ele é Senhor. Então a gente vive a eternidade com o Senhor desde agora. Não precisamos morrer para encontrar a eternidade. Mas já vivemos a vida eterna a partir de agora. E aqueles que recebem o Senhor como Salvador da vida deles, ele ainda continua nessa vida eterna após a morte, né? Que na verdade, quando você recebe Jesus, você não dorme, você descansa. Você não morre, você dorme, você descansa, né? Para que naquele grande dia você possa se ressuscitar como ele ressuscitou, né? E encontrar com ele nos ares, nas alturas e viver a vida eterna agora. Ao contrário disso, é morte eterna, né? Mas vamos continuar? Verso 22, que vai dizer: a sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar o insensato. A gente já falou sobre isso, né? A sensatez é fonte de vida para quem a possui. Se você está procurando ser sensato, é fonte de vida. Você está querendo é vida, né? Você está querendo é se alimentar, é crescer, se aprimorar, né? A gente está falando muito sobre isso, porque Provérbio vai tratar muito, gente, sobre o insensato e o sensato, o sábio e o tolo, né? O puro e o perverso. Entende? Então são palavras que se repetem aqui, porque se é instrução para aquele que não tem, né? E é para você se livrar do caminho daquele que não deseja ser instruído, né? Que é o perverso. O perverso, ele não quer ser instruído, a perversidade está dentro dele, não são só palavras, não é só tolice nas palavras ou pensamentos. Não é só porque ele desconhece um caminho, é porque ele escolhe viver na perversidade. Então, a sensatez é fonte de vida, mas é desperdício disciplinar o insensato, né? Como a gente falou antes, ó, nos provérbios anteriores. Orientou, conversou, alertou, não quer, aconselhou, não quer, lava as mãos, né? Sacode a poeira dos seus pés, não fica entregando pérolas aos porcos, né? Não faça isso. Agora, você não pode fechar seus olhos quando a pessoa está caindo num abismo, está se perdendo e você não fala nada. Não tampe sua boca antes da hora e nem feche os seus olhos para fingir que não está vendo. Não. Falou, não quis ouvir, né? Alertou, não quer ver. Aí tudo bem. Aí a responsabilidade não está mais sobre você. Não está mais sobre você. Ele não quer disciplina, é uma liberdade, é um direito você não querer ouvir, não querer conselho, não querer ser disciplinado por ninguém. Tudo bem. Continua na sua insensatez, na sua tolice. É com você, né? É o fato da pessoa se confiar em si mesmo e não saber que existe um Deus, né, superior que controla todas as coisas. O ser humano não tem poder nem sobre a própria vida, né? Imagine aí. Mas existem pessoas assim, infelizmente, mas que essas pessoas realmente possam um dia encontrar um ponto de transformação na vida delas, né? Possam encontrar com Jesus, né? E ser um divisor de água na vida delas, né? E a mente realmente seja transformada, porque na verdade é uma mudança de mente, né? É uma mudança de mente e um lavar do coração, porque o perverso já está na seara dos sentimentos, a alma dele está contaminada, a alma dele está mal, né? Está pecaminosa, na verdade é uma iniquidade, porque aquele pecado reiterado
que já nem se incomoda mais, vira uma iniquidade, né? Então o perverso ele tá mais nesse caminho. Agora o tolo, o ingênuo, se você for fazer essa distinção, eles parecem ser mais maleáveis, você tem uma esperança maior, né, de que um dia realmente eles vão adquirir conhecimento, sabedoria. Mas o perverso é um trabalho muito mais árduo. Mas Deus pode usar as coisas porque não há nada impossível para Deus, né? Mas Deus pode fazer e transformar. Vamos continuar lendo? Verso 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. E é verdade, gente, vocês não sabem como é bom ouvir uma palavra de vida. É doce como mel, é saudável para o corpo, é saudável para a alma e para o corpo, né? As pessoas têm palavras que têm poder de reanimar, né? Tem palavras que têm poder de trazer vida, e é verdade. Vocês lembram da história de Lázaro? Lázaro, morto de 4 dias, Jesus vai lá visitar a família naquele sepultamento, naquele velório, né? Já tinha sido enterrado, na verdade, a pedra já estava colocada. E Jesus falou o quê? Lázaro, vem para fora. O poder da palavra trouxe vida. Quando Deus cria o mundo, ele cria a partir do quê? Da palavra. Haja luz, haja sol, haja o firmamento, separa as águas da terra. É a palavra vem trazer à existência aquilo que não existe. A palavra traz vida. Seja curado, levanta-te e anda. Jesus curou por meio da palavra. Alguns ele colocava a mão, alguns ele fazia lodo e botava no olho da pessoa, mas ele sempre proferia palavras. O que queres que eu te faça? Faça conforme a sua fé, seja curado, se lave, levanta-te e ande. O poder da palavra. Palavras são doces como mel para a alma e saudáveis para o corpo. Continue proferindo palavras boas. Se você não tem o que dizer, não diga aquilo que é ruim, né? Se você não tem como trazer vida, não traga morte. Nem o povo fala, né? Não chute cachorro morto, não faça isso. Se você não tem poder de declarar vida, mesmo diante de uma situação difícil, eu sei que às vezes a gente se vê numa situação tão complexa que você fala assim, meu Deus, eu não tenho nem palavras. Principalmente quando trata de luto. Você não tem palavras para consolar. Não tem. Mas se você não souber falar nada, é melhor que você só abrace. É melhor que você só esteja presente. É melhor que você só chore junto. Agora, se você quer abrir a sua boca, abra com poder de transformação, com poder de trazer vida. Nunca morte. Nunca morte. Aponte sempre um caminho de esperança. Aponte sempre luz. Seja luz. Nunca treva. Nunca escuridão. Vamos lá? 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite e o estômago vazio os impulsiona para trabalhar. E é verdade, né? Quando, a depender do trabalho, normalmente a pessoa que trabalha em obra, ela não gosta de comer pesado, porque depois ela não consegue trabalhar. Eu falo isso porque a gente escuta bastante isso, né? Mas trazendo para um ponto abrangente, o apetite no sentido de que o trabalhador precisa ter uma motivação, né? Trabalhe em cima daquilo que te estimula. O que te estimula a trabalhar, né? O que te estimula a acordar todo dia? A correr atrás do pão? São os boletos? Os boletos estimulam, tudo bem, né? É a vontade de querer crescer. Use algo que te estimula, né? Coloque alguma coisa como referência para lhe fazer progredir, avançar, para lhe animar a continuar, né? Aqui ele traz o apetite, porque o estômago vazio impulsiona. E realmente, né? Quando você tá com fome, você trabalha para poder almoçar logo, chegar a hora do almoço, sair, terminar logo aquela tarefa, acabar aquela atividade e você poder ir se alimentar e descansar. Mas além disso, né, o apetite estabeleça como aquilo que o que tem te estimulado. Se você está sem estímulo, está desanimado, comece a analisar o que te estimula, o que te anima. Use como ponto, use como gatilho, como mola propulsora para você progredir, para você avançar. Não veja o seu problema, não veja o seu desânimo, né, como um obstáculo, né? Poxa, eu sei o que me impulsiona, mas não tenho força, ou então, às vezes você escolhe ficar nesse lugar, né? E às vezes a gente escolhe ficar nesse lugar de desânimo, porque ele é confortável, né? Ele é um lugar que me protege do medo, que me protege
do julgamento, das críticas. Às vezes a gente tem medo de fazer muita coisa pensando naquilo que vão dizer, que vão pensar, se vai dar certo ou se não vai. Dando certo ou não, faça, né? Pelo menos você tem na sua mente de que eu tentei, né? Tentamos e não perdeu por WO, né? Você tentou, né? Você tentou e deu certo ou não deu certo, mas você tentou. Pelo menos você não vai morrer com aquela dúvida, né? De que como seria e se, né? Claro, agora tudo consciente de sabedoria. Não haja de modo inconsequente, que nem tem aquela frase, é melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez. Eu não sou muito fã dessa frase, porque parece muito inconsequente. A gente sabe que quem trabalha com inconsequência é o insensato. Então seja sensato, né? Porque arrependimento nunca é muito agradável. Agora, o arrependimento, sim, quando produz vida, transformação, para que você venha a ser melhor, tudo bem. Agora, arrependimento a partir daquilo que você sabe que poderia te gerar um dano, é que nem assim, vou cometer um pecado e depois me arrependo. Não, né? Calcular o arrependimento, tá pecando 2 vezes, né? Porque o arrependimento ele tem que ser algo do seu interior, do seu íntimo, tem que ser verdade. Vamos lá? Vamos descer pro verso 31. Os cabelos brancos são coroas de glória para quem andou nos caminhos da justiça. E é verdade, a pessoa chegar na sua velhice, seus cabelinhos brancos. Hoje, se bem que hoje em dia, a alteração hormonal da humanidade, você vê pessoas bem mais jovens de cabelo branco, né? Mas o cabelo branco em si, ele é definido para quem tem uma idade mais avançada. Já está, em regra, é estabelecido sobre a cabeça daqueles que já estão idosos, né? Via de regra. Então, você chegar na velhice com seus cabelinhos todos brancos, esses cabelos brancos vai se tornar uma coroa de glória quando você sabe que andou na justiça, né? Que andou de modo íntegro, correto, que o que você fez foi sempre pensando em acertar, né? Deixar um legado, construir uma história, deixando marcas de vida, gerando frutos, né? Deixando para a nova geração dar continuidade naquilo que você começou agora. Chegar à velhice, pensando nos erros que cometeu, né? No que poderia ter feito de bom e não fez, deve ser muito cruel. Por quê? Porque o corpo já não é mesmo, a mente já não é a mesma, né? A idade chegou, normalmente chegam também as enfermidades, né? A visão já não é a mesma, a audição já não é a mesma, e você ficar pensando e se lamentando por aquilo que não fez, né? Pela pessoa que você poderia ser e não foi, deve ser muito triste. Deve ser muito triste. Chegar na velhice e ter aquele rancor, aquela mágoa no coração, aquela tristeza, aquela melancolia de que o tempo passou e nada foi feito, né? Que o seu cabelinho branco, né? Os seus cabelos brancos sejam coroa de glória na sua cabeça. Que você chegue no seu tempo da sua velhice, do seu descanso, onde o corpo já não aguenta mais tanto trabalho, tanto esforço, que já é momento de desacelerar, porque o corpo pede isso. Não é estagnar, não é parar, mas desacelerar é normal da velhice. Isso é normal, né? Viver uma vida mais tranquila, sem tanta correria, mais calma, se alimentando de modo mais saudável, que os seus cabelos brancos sejam coroas de glória na sua vida, né? Que você saiba que tudo que você fez até chegar à fase da sua velhice, você sabe que foi feito certo. Você tenha prazer de lembrar de tudo que você fez durante a sua infância, adolescência, juventude, mocidade, que o seu cabelo branco seja uma coroa de glória na sua cabeça, porque você sabe que agiu com justiça, porque você foi um homem justo, a qual Deus e as pessoas podem testemunhar sobre você. Vamos lá, verso 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquista. Gente, paciência e autocontrole são virtudes na vida do ser humano. A ponto dele falar que é melhor ser paciente do que poderoso, né? Porque a pessoa que ela é poderosa, mas não tem paciência nenhuma, ela pode botar tudo a perder. E uma pessoa que conquista uma cidade, mas ela não tem autocontrole, ela pode se perder, ela pode levar outras pessoas a se perderem também, ela pode destruir todo o trabalho que ela realizou. Então, a paciência e o autocontrole, o domínio próprio, são virtudes. E hoje é difícil a gente encontrar isso. As pessoas são muito nervosas, muito iracundas, né? Reagindo de modo desproporcional, né? A pessoa pisa no pé dela sem querer, ela reage de um modo completamente desproporcional àquilo que aconteceu. É complicado, mas que você possa ter essa virtude, paciência e autocontrole, domínio próprio, a mansidão seja parte de você, né? E Jesus vai falar assim, ó, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Jesus era humilde,
né? O que a gente sabe, algo que você precisa aprender de Jesus, dentre diversas coisas que você aprender, que ele é o perfil, ele é o exemplo, ele é o seu parâmetro de vida. Quer copiar alguém, quer ser influenciado por alguém, seja influenciado por Jesus, mas quer começar? Comece sendo manso e humilde, porque ele era manso e humilde, né? E ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. É o que a gente precisa aprender, né? São virtudes, paciência, autocontrole, o domínio próprio, a mansidão. E a humildade está sempre nesse dentro, entrelaçado, em todas as virtudes que você possa adquirir. A humildade, ela é o carro-chefe, viu? E o temor ao Senhor, né? Porque por mais que você tente ser melhor por conta própria, que você ainda consiga uma coisa ou outra, se não for debaixo do temor do Senhor, você não consegue, né? Se nada, morre na praia. Chega uma hora que não adiantou nada o esforço. Agora, se você faz conforme o querer do Senhor, né, debaixo da confiança de Deus, debaixo do temor do Senhor, aquilo que é até muito sacrificial para você, é um esforço muito grande, depois se torna leve, porque há uma mudança verdadeira, uma mudança completa na sua vida, há uma plenitude de alegria na presença do Senhor. O salmista vai dizer isso. E eu finalizo no verso 33 dizendo: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Que na verdade reitero o que a gente falou lá em cima. Como eu falei antes, eu não acredito em sorte. Para mim, tudo é conforme o querer do Senhor, né? Ou está debaixo da permissão, ou está debaixo da vontade dele. Eu prefiro estar debaixo da vontade, porque a vontade é aquilo que realmente ele queria para minha vida. E a permissão, muitas das vezes, é aquilo que ele permitiu acontecer, mas que não era o que ele queria, né? E a gente vê o exemplo de tantas coisas ruins que acontecem, que são consequências de sementes mal lançadas, mas que os homens escolhem. Por quê? Porque lançaram errado, né? E o Senhor permite que você colha exatamente aquilo que você plantou, né? Mas é o Senhor que dá o resultado, né? Ele determina o resultado. Podem lançar as sortes. Pode fazer a sorte que você acha que lançou aí, a sorte que você acha que está gerando, que está lançando, mas é o Senhor que dá o resultado, né? É Ele que vai permitir ou não acontecer ou não acontecer. É da vontade dele ou não é da vontade dele, viu? Que você possa se aprofundar mais, que você possa meditar mais, extrair outros versos que venham encaixar exatamente no seu contexto, na sua realidade. Entenda, mais uma vez eu falo, não atribua todo o ensinamento que você está tendo, toda a reflexão que você está tendo às pessoas que estão à sua volta. Ouça, leia, medite, reflita a partir de você. O que você pode mudar? Aonde você pode mudar? Aonde você pode ser transformado? Não olhe para ninguém, não fique comparando ninguém, não fique apontando de ninguém. Olhe para você e olhe para Cristo. Ele é a nossa referência. É do alto que vem o nosso socorro. Deus abençoe sua vida grandemente.